Segunda Pedro, capítulo 2, nos diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércios de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas pelo temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora ordenado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Irmãos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus bendito, esta é a Tua palavra. Muito obrigado por ela, por nos dar, ó Deus, acesso à graça do Senhor, revelada na Tua palavra, e por edificar a Tua igreja, ó Deus, trazendo à Tua igreja as verdades eternas do Senhor para a condução do povo do Senhor. Dá-nos graça para que nesta manhã nós encontremos na Tua palavra direção para a nossa vida, e, dirigidos pela Tua palavra, ó Deus, andemos na verdade do Evangelho, desfrutando da bondade, da graça, do amor, do cuidado do Senhor para com a Sua igreja, ó Deus, Tua igreja, Senhor. No nome de Cristo Jesus, usa o Teu servo com graça e bondade, tenha misericórdia dele, ilumine o entendimento, para que a palavra verdadeira do Senhor seja anunciada nesta manhã e o Senhor seja glorificado
e que nós, como teu povo, nos submetamos à direção da tua palavra, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, o perigo dos falsos mestres para a igreja de Cristo é exatamente isso que o apóstolo Paulo, ou o apóstolo Pedro, está apresentando aqui àquelas igrejas dos seus dias. Uma igreja que vivia sofrimento, uma igreja perseguida, uma igreja que experimentava grandes aflições. Quando nós lemos a primeira carta, nós sabemos que era uma igreja peregrina, forasteira, que andava errante neste mundo, porque vivia numa pátria que não era sua. Era um povo debaixo de grandes opressões e sofrimentos, e que precisavam da graça do Senhor para serem fortalecidos e perseverarem firmes na fé. Pedro, escrevendo para aquela igreja, então ensina aqueles irmãos o que é que eles precisam para que eles, como povo de Deus, perseverem nos caminhos do Senhor contra todo tipo de sofrimento que há neste mundo. E uma das coisas que Pedro faz para nutrir aquela igreja, a fim de que ela seja fortalecida e encorajada, seja nutrida vigorosamente para suportar as aflições do mundo vil e perseverar firme nos caminhos do Senhor, é trazer àquela igreja um grande alerta quanto aos falsos mestres que surgiriam naquelas igrejas para seduzir a igreja e arrastá-la para o caminho do pecado e do distanciamento da graça do Evangelho. Talvez alguém possa perguntar, nós estamos vivendo um momento de muita aflição, uma pandemia aguda, com certos temores que perpassam o nosso coração, algumas incertezas da realidade que nos cercam. Como uma palavra tão aguda como essa, como uma palavra tão austera até como essa pode ser graça alentadora para o nosso coração? Talvez essa pergunta seja honesta. Como um texto tão pesado desse pode promover à igreja graça, alento, descanso, consolo, paz, alegria, ânimo para perseverar nos caminhos do Senhor? Pode, irmãos. Pode, porque o que anima o povo de Deus é a verdade do Evangelho. O que verdadeiramente produz ao coração do povo de Deus alento, ânimo, firmeza, vigor espiritual, condições para ter esperança e suportar as agudas adversidades que enfrentamos nesse mundo caído, não é outra coisa, senão o Evangelho. O Evangelho que é marcado pela sua verdade contra o engano. O Evangelho que será deturpado e será confundido em nosso coração se for misturado ao erro. A verdade da graça de Deus é o que nós precisamos para suportarmos tantas aflições que nos marcam, inclusive nesses dias difíceis. Pedro estava escrevendo para uma igreja sofrida, mas ele precisava dizer para aquela igreja, se ela quisesse ser forte e suportar as aflições, vivendo piedosamente no reino de Deus, experimentando a promessa graciosa de que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, ela precisava viver alerta contra todo sinal de engano que surgiria no meio da igreja de Cristo. Portanto, irmãos, o alerta da palavra do Senhor nesta carta, quanto ao perigo dos falsos mestres para a igreja de Cristo, visa fortalecer, animar os servos do Senhor para que continue andando na pureza do Evangelho, na graça de Deus. A primeira afirmação que nós encontramos nesse texto, e esse é um daqueles sermões, deixe-me antecipar isso para te ajudar a compreensão, é um daqueles sermões que eu vou explicar primeiro o texto como um todo e depois trazer algumas aplicações para nós. Tá? Só para você não ficar de imediato procurando um primeiro ponto, eu vou expor o texto como um todo e no fim eu quero trazer algumas aplicações para nós, porque eu entendo que esse texto é melhor exposto desta maneira. O começo desse texto é marcado por uma afirmação categórica. Está aí no começo do verso 1 do capítulo 2. Falsos mestres surgirão na igreja. Aqui, irmãos, não é uma questão de talvez eles surjam. Eles surgirão. É uma afirmação absolutamente categórica. E a igreja que despreza esses perigos,
que ignora então esse aviso categórico do próprio Deus, já se tornou presa fácil para os falsos mestres. Exatamente porque os seus olhos já não podem mais enxergá-los e não é possível mais perceber as sutilezas dos seus enganos perniciosos, como veremos que eles se apresentam aqui nessa carta. Então, o argumento aqui que Pedro usa para fundamentar esta afirmação categórica é que falsos mestres surgirão na igreja, assim como falsos profetas surgiram na igreja no Antigo Testamento. É uma evidência histórica de que assim como foi, assim será. Nós temos muitos exemplos de falsos profetas no Antigo Testamento, mas vem à mente Jeremias com seus adversários, especialmente aqui neste caso Hananias, que pregava, que profetizava segurança para um povo que andava tranquilo em seus pecados. O falso profeta dizia: vai ficar tudo bem conosco, está tudo certo, nada de mal vai acontecer, Deus vai nos livrar desse sofrimento, e aqui é o contexto que antecede ao cativeiro, né? Deus vai nos livrar da Babilônia, vai ficar tudo bem para nós triunfaremos. Enquanto Deus havia levantado o profeta Jeremias para exortar e repreender o povo pelo caminho de pecado que estavam trilhando, na expectativa do arrependimento deles para voltar ao Evangelho, o falso profeta se levantava e dizia: está tudo bem conosco, Deus nos ama, vamos ficar tudo bem, vamos continuar assim, Ele vai cuidar de nós, não tem nada errado. Ou então, como denuncia Miqueias, né, no capítulo 3, que os falsos profetas bajulam o povo conforme seus interesses ambiciosos. Favorável ou desfavorável a eles, é assim que eles pregam, conforme os seus interesses ambiciosos. Nós encontramos nesse texto também, ainda no capítulo 1, além dessa constatação categórica de que os falsos mestres surgirão na igreja, um objetivo final dos falsos mestres. Também no versículo 1 é nos apresentado isso, que o objetivo final dos falsos mestres é levar à rejeição do próprio Cristo. Esse é o alvo final. Os falsos mestres chegarão com uma certa suavidade, mas eles vão trazer heresias destruidoras, é o que está escrito aí, e o ponto final do seu objetivo é renegarem o soberano que os resgatou, é rejeitarem a Cristo. Eles virão então, e Pedro esclarece isso aqui, com uma agenda cujo fim último é de fato a rejeição do próprio Senhor Jesus Cristo. Eles usarão do expediente da sutileza, diz aí que eles introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, né? Introduzir dissimuladamente aí é introduzir secretamente, sutilmente, de uma maneira que não seja percebida nitidamente. Essa é a astúcia dos falsos profetas. Não virá um ensino crasso, um ensino agressivo, uma negação direta do nosso Senhor Jesus Cristo, mas aquela sutileza que gradativamente vai desfiando e trazendo à luz o engano, cujo objetivo final é arrastar a igreja para a apostasia, para a rejeição do próprio Cristo. Esses ensinos terão aparência de bíblico, linguagem parecerá bíblica, oferecerá uma aparente solução para a realidade, atenderá às expectativas reais das pessoas, concordará com as concepções prévias do grupo, e assim irá pouco a pouco se aproximando, até penetrar destrutivamente no coração da igreja de Cristo. Essas heresias são sutis no seu início, mas elas são absolutamente destrutivas. Diz aí, elas são dissimuladas, obscuras, elas são sutis, mas no fim elas são destrutivas, malignamente destrutivas, porque o ensino é perverso, a rejeição de Cristo. É importante, irmãos, entendermos que isso não vem de fora da comunidade, vem dentro da igreja. Eles foram aqueles que foram, diz aí no verso 1 ainda, foram aqueles que foram resgatados por Cristo, não é isso? Quem são os falsos mestres aqui que virão para o meio da igreja? Os que foram resgatados por Cristo. Mais tarde, Pedro vai dizer que eles participam das festas santas no meio do povo de Deus. E o começo do capítulo 1 diz que no meio do povo surgirão falsos mestres. Eles aqui são até tratados como aqueles que fazem parte do rol de membros, que professam nominalmente.
Diz aí que eles, final do verso 1, nos diz aí que eles são aqueles que estão entre os que foram resgatados pelo Senhor, a quem eles negarão definitivamente. Claro que resgatado aí não é convertido. Trata-se aqui, neste caso, apenas de crentes nominais. Aqueles que, por um tempo apenas, professaram Cristo e se associaram à igreja, estão no meio do povo de Deus, faz parte da comunidade. Mas, no fim, será revelada a sua apostasia, e eu vou explicar a apostasia daqui a pouco para vocês. Será revelada a sua rejeição final de Cristo, se evidenciará que, no fundo, eles nunca tiveram o Senhor como seu Salvador. Eles apenas aderiram à religião cristã nominalmente. Ou seja, para Pedro, esses falsos mestres surgirão do rol de membro da igreja local. O cerne da heresia desses falsos mestres, com esse ensino sutil, é isso mesmo, né? A rejeição de Cristo. E que se dará, então, de forma gradativa, até a negação completa de Cristo. Aqui, irmãos, há um alerta crucial para todos nós, radicalmente crucial, e que deveria gerar em nós um certo vigor para combatermos desde o seu nascedouro ou desde a sua origem, porque o fim é trágico. Todo e qualquer ensino que não é fundamentado nas Escrituras, e nas Escrituras eu me refiro toda a Escritura e somente a Escritura. Todo ensino que não é firmado na Escritura é destrutivo. Por quê? Porque nega a suficiência das Escrituras como a única fonte de autoridade de Deus que nos diz o que devemos crer e fazer, e porque impõe um outro evangelho feito por homens. Por mais simples que pareça ser, é maligno e destrutivo. Isso deveria nos levar, então, a um grande alerta de fato, para que, como crentes, sejamos um povo que se satisfaça única e exclusivamente com o ensino que procede das Escrituras Sagradas. Eu lembro que no começo da minha conversão, eu era muito ávido por conhecer a palavra de Deus. E lia bastante a Bíblia, especialmente quando eu estava na casa de recuperação, mas depois também. E eu queria conhecer muito as Escrituras, conhecer as verdades do Senhor, compreender uma série de coisas, e eu procurei um pastor amigo, pastor que o Senhor colocou na minha vida, e eu disse para ele: olha, eu tenho muita vontade de conhecer a Deus, muita vontade de conhecer as verdades do Senhor. Ele me disse assim: eu só espero, Marcos, que a sua vontade de conhecer a Deus se satisfaça com o que Deus revelou na palavra dele. Ele foi um choque para mim, mas foi um alerta que me preservou até hoje, de não ter no meu coração nenhum desejo, nenhuma aceitação, nenhuma aprovação, nenhuma afeição positiva com qualquer ideia que, por mais nobre que possa ser, por mais elegante que possa ser, por mais que seja um caminho para a pureza moral, ou por mais que seja uma virtude ética, seja o que for, se não procede das Escrituras, não é o Evangelho e não pode ser o Evangelho, porque qualquer coisa, por mais que se aparenta bonita, o seu fim é destrutivo, porque nega a suficiência das Escrituras como a única regra de fé e prática para nós, e impõe para nós um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Era exatamente esse o caminho dos falsos mestres aqui, querendo conduzir o povo por um outro evangelho que não o evangelho de Cristo. O fim deles mesmos será a destruição, Pedro diz aqui. Eles querem destruir a igreja, mas é certo que no fim eles é que serão destruídos, porque o evangelho perseverará. Só o evangelho ficará, nada mais. Essa é uma outra ilusão de criarmos coisas que não estão nas Escrituras como regra de vida para nós. Isso não fica, porque o que fica é o Evangelho. Nós vemos nesse texto também, no capítulo 2, o resultado da influência dos falsos mestres na igreja. Lamentavelmente, irmãos, eles terão o poder de fazer seguidores. Eles não apenas surgirão no meio da igreja, mas eles excitarão pessoas para segui-los nas suas paixões malignas, e eles terão êxito temporário nisso,
É o que o verso 2 diz. Veja só, Pedro diz, olha, eles vão surgir e eles vão ter êxito no meio de vocês. Diz o verso 2 que muitas pessoas imitarão ou seguirão as práticas libertinas deles. Eles seguirão os falsos mestres e o resultado disso será infâmia para o próprio Evangelho, porque ainda no verso 2 nos é dito que porque crentes se desviarão do Evangelho, dando ouvidos aos ensinos dos falsos mestres, se conduzirão de uma maneira que não é o Evangelho, e com isso serão pessoas que causarão mau testemunho para o Evangelho. E o caminho da verdade será então blasfemado ou difamado. Veja só, irmãos, se o grande alvo, um dos grandes alvos da igreja é a proclamação do Evangelho, a aceitação de falsos ensinos nos conduzirá por caminhos que é o caminho da rejeição do Evangelho, e não do anúncio do Evangelho, mas da difamação do Evangelho. Aqueles que seguirem os falsos mestres, então, se tornarão pessoas que darão motivo para o mundo ímpio difamar o Evangelho. Essa coisa é muito notória nos nossos dias, muito notória. Numa realidade polarizada, cujo tema do momento é política, e a igreja miscuída com isso de maneira promíscua, lamentavelmente, crentes cegos, alienados com estas coisas, têm se associado com aquilo que jamais deveria, e o resultado disso tem sido um deboche e um desprezo para a própria igreja de Cristo. A igreja não é um Estado, a igreja não é um partido político, a igreja não defende um nome específico, a igreja prega o Evangelho de Jesus Cristo, e essa deveria ser a sua mensagem contra toda a impiedade deste mundo, com toda a reverência e santo temor a Deus, que nos chama a nos submeter às autoridades constituídas, mas sem paixões e fascinações tolas e destrutivas que nos arrastam como igreja de Cristo para longe do testemunho do Evangelho e para termos o nosso nome enlameado, junto com as promiscuidades da política perversa que cerca a nossa nação. Se você quiser um conselho, se afasta de toda fascinação política. Abra os olhos para perceber que sim, Deus constituiu esferas políticas. Sim, que nós devemos honrar autoridades constituídas. Esse texto vai falar que os falsos mestres não fazem isso. Mas é uma tolice, como crentes representantes, embaixadores de Cristo, nos tornarmos pessoas que cegamente saímos defendendo ideias que agora são boas, quer dizer, que ontem eram boas e agora já são completamente diferentes. Qual é a nossa posição agora? Porque os políticos vão mudando conforme as suas fascinações, não vão? Lhes interessa, no fim, sabe o quê? A reeleição, a eleição, a manutenção no poder. E aí eles subvertem os seus próprios valores. E nós, como ficamos? Quando lá atrás nos associamos com certas ideias que já não são mais seguidas hoje. Vergonha para o Evangelho. Só isso é que nós conquistamos, quando, na verdade, o nosso chamado, irmãos, é para seguirmos firmes com Cristo. Pedro não está falando de política aqui. Está falando da aceitação de ideias que são contrárias ao Evangelho, com a qual os crentes se associam. Mas isso se aplica, inclusive, a esse momento histórico dramático, polarizado do nosso país, onde você é obrigado a aceitar tudo de um lado, negar tudo de outro e nada mais. Não podemos mais ter uma visão do Evangelho crítica, séria, centrada nas Escrituras, capaz de julgar toda a realidade, avaliar o que é positivo, mas com clareza e paz no coração dizer, isso não confere com as Escrituras. É um caminho trágico que gera deboche do mundo e vexame para a igreja. Lamentavelmente, a igreja está caminhando por caminhos onde, ao invés de testemunhar o Evangelho no mundo vil, ela acaba se miscuindo com as vilezas desse mundo e se torna um vexame. Isso aconteceria de maneira muito agressiva aqui, com esses falsos mestres. Esse texto também fala da ganância desses homens. Eles são comerciantes de alma. Olha o verso 3 que diz. Esses homens são avarentos, e avarentos aqui não é a questão meramente econômica, essa palavra é usada nesse sentido, mas também no sentido de toda gana, toda ganância, toda ambição pessoal por qualquer coisa. Esses homens são, assim, avarentos, e eles têm palavras fictícias, palavras inventadas, e com essas palavras eles farão comércio de vós.
Esses pseudomestres tratam as pessoas como mercadoria. São comerciantes de alma, é o que a palavra de Deus diz. Eles usam as pessoas, irmãos, para alimentar a sua própria avareza, sua própria ganância pessoal, a fim de comprar de modo espúrio um lugar notório na igreja de Cristo. Entenda, os pseudomestres, ou os falsos mestres, eles não querem abrir um ponto de pregação do nada e ensinar o que eles querem ensinar lá e ir lá quem quiser concordar com eles. O alvo deles é a negação do nosso Redentor, portanto, eles querem usurpar o governo da igreja do próprio Cristo, assumindo e então propagando os seus enganos, e eles têm um instrumento para isso, que é a sua moeda de compra, para comprar as suas ambições. Qual é essa moeda aqui no texto? Aquilo que os homens gostam, bajulação. São bajuladores, eles dizem para as pessoas o que as pessoas querem ouvir. É exatamente assim. Irmãos, há 3 tipos, basicamente, de liderança na igreja de Cristo. 3, basicamente. É bom que os irmãos saibam disso com toda clareza. A primeira delas é aquela composta por homens que foram investidos de autoridade para governar a igreja local. Um pastor designado pelo presbitério, ou eleito pela igreja, autorizado pelo presbitério, e os presbíteros eleitos durante o período do exercício deles na igreja local. Este é o conselho da igreja, a autoridade constituída como governo local da igreja. Esse é o primeiro tipo de liderança que existe na igreja. Há um segundo tipo de liderança, que é aquela constituída pelo exemplo. Não são autoridade constituída, mas são homens e mulheres de Deus, cuja piedade é tão notória, o exemplo de vida cristã é tão piedoso, que eles são associados, então, com uma conduta que é de conformidade com as Escrituras. Isso é muito evidente. O seu caminhar é bíblico, o seu ensino é bíblico, a sua instrução é bíblica. São pessoas que vivem o Evangelho e podem ajudar os irmãos em Cristo a viver o Evangelho, embora não tenham papel de liderança na igreja de Cristo. São aqueles que lideram apenas pelo exemplo. Serão pessoas sempre que nós admiraremos, honraremos, e sempre que precisarmos, nós recorreremos a elas para buscar um consolo, uma exortação, um direcionamento para a nossa vida, e até mesmo imitá-los na maneira como eles conduzem a sua própria vida. Mas há um terceiro tipo de liderança, que é buscada pelos falsos mestres. Eles anseiam pelo poder, pelo título, pela honra, pelo lugar de destaque na igreja de Cristo, porque eles têm um fim: levar a termo a sua ambição pessoal, que no fundo combina com a destruição da unidade do corpo de Cristo. Eles são capazes de fazer qualquer coisa para conquistar as suas ambições, e fazem das pessoas mercadoria em suas mãos, comprando-as com as suas bajulações. Esses irmãos que se deixam bajular por falsos mestres são pessoas que se tornaram um produto dos interesses e ambições pessoais. A semelhança do que acontece no mundo, na esfera política, quando as pessoas se tornam massa de manobra para aqueles que têm meramente interesses pessoais. Eles conseguem seguidores. O verso 2 disse isso. E como eu disse, compram as pessoas com essas bajulações. A NVI traduz o verso 3 assim: em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que eles inventam. Só que, irmãos, o próprio texto diz que esse projeto será temporário, porque o fim será juízo. O juízo que não dorme, mas virá em breve. A seguir, esse texto, a partir do verso 4, nos fala do exemplo de Deus contra os ímpios, porque o verso 3 termina dizendo: o juízo não vai faltar. Ele está aí, mas ele não dorme. A ideia é de que o juízo não é um vigilante negligente que dorme em serviço. Ele está acordado e ele está vindo, e ele chegará em seu tempo fatalmente. Para que não haja dúvida na igreja de Cristo,
Porque uma das coisas que os falsos mestres fazem é tentar demover da igreja de Cristo o temor do juízo do Senhor. Aliás, não eram isso que faziam os profetas do Antigo Testamento? Quando eles tentavam tirar do coração do povo de Deus a ideia de que Deus os disciplinaria? Não é isso? Exatamente isso. Ananias fez isso, os profetas de Malaquias. Eles diziam assim, essa é a denúncia de Jeremias: paz, paz, quando não há paz. Quando o juízo de Deus está cavalgando até alcançar o seu povo, os falsos profetas dizem que está tudo bem, fiquem tranquilos, não há juízo para nós. Para provar que isso não é verdade, que o juízo de Deus não dorme, o apóstolo, ou o próprio Deus, pela sua palavra aqui, inspirada, escrevendo pelo apóstolo, faz o povo de Deus, faz a igreja do Senhor olhar para trás e ver que o juízo não dorme mesmo. Então ele apresenta aqui exemplos desse juízo de Deus, junto com o cuidado de Deus para com os piedosos. Uma das coisas que precisa já ficar clara ao nosso coração é que o Senhor está comprometido em guardar o piedoso contra todo ataque, contra todo poder e contra toda tentativa destrutiva da impiedade deste mundo. O Senhor deseja e está comprometido em cuidar dos piedosos. Então esses exemplos são apresentados aqui para nós. Os próprios anjos não foram poupados, verso 4. Quando eles pecaram, seguindo a liderança do próprio Satanás, eles foram expulsos do céu e estão reservados para a condenação. Nem os anjos gloriosos do Senhor foram poupados quando se obstinaram. A condenação para eles está reservada. Não só os anjos, mas o mundo antigo, o mundo ímpio antigo não foi poupado. Embora o piedoso Noé tenha sido livrado, sim, pela graça do Senhor. Verso 5. Deus não poupou o mundo antigo, e nós sabemos disso com o dilúvio. Deus viu a maldade que era tão grande. Deus chega ao ponto de se arrepender de ter criado o homem. E ele então traz o seu juízo. No entanto, nós sabemos que esse juízo é acompanhado da sua graça bondosa por causa da promessa de redenção em Cristo, na manutenção de uma semente santa de onde viria o nosso Redentor para nos redimir dos nossos pecados. Ele manifesta a sua graça a Noé e salva aquele homem piedoso que se rendeu a ele em submissão, devoção e amor. Jesus cita os dias de Noé, irmãos, como um prenúncio do próprio retorno de Cristo. Quando ele diz, olha, como foi nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e destruiu todo mundo. O autor aos Hebreus chama Noé de um homem de fé, temente a Deus e herdeiro da graça do Senhor. Diz que pela fé Noé é divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. No fundo, a arca aponta para a graciosa salvação do Senhor, conforme esse texto aqui. Não porque haja um poder na arca de salvar, mas porque Noé foi um homem que confiou na graça do Senhor Deus, como redentor de pecadores, disposto a salvar do seu próprio modo aqueles que se submetem a ele. E, portanto, Noé foi herdeiro dessa justiça da fé, da graça de Deus. Gênesis apresenta a biografia de Noé, como lemos, como um homem que achou graça diante do Senhor, foi alvo da graça de Deus, mas era um homem, então, que se tornou piedoso, justo, íntegro, e era um homem que andava com Deus. Foi um homem alvo da graça de Deus, que foi preservado pelo seu Redentor gracioso, porque o Senhor é quem sabe livrar os piedosos para si. Outro exemplo, irmão, se encontra nos versos 6 a 8, quando as cidades de Sodoma e Gomorra são lembradas como exemplo do juízo de Deus sobre o mundo ímpio. Sodoma e Gomorra não foram poupadas, mas o piedoso Ló foi livrado. Diz os versículos 6 em diante que essas cidades foram reduzidas a cinzas, a ruína completa. E ainda no final do verso 6 nos diz que estas cidades se tornaram exemplo do que está prestes a acontecer com os que vivem na impiedade, com os que agem impiamente. No entanto, nós encontramos nessa mesma passagem que Deus é aquele que sabe livrar o piedoso, como fez com Ló, que vivia no meio de uma geração perversa, mas foi guardado pelo Senhor.
Olha como a biografia de Ló é apresentada aqui por Pedro. Como alguém que era justo. O justo Ló. Como alguém também que se afligia pelos pecados da sua geração. Que se afligia pela imoralidade da cidade diante daquilo que ele via e ouvia. Aqui, irmãos, uma aplicação antecipada para nós. Será que nós temos nos entristecido com a imoralidade deste mundo? Será que nós temos verdadeiramente... Veja a linguagem bíblica. Veja a linguagem bíblica. Ló era um homem que era afligido pelo procedimento da libertinagem. Uma cidade absolutamente promíscua, e isso gerava no coração de Ló angústia, aflição. O verso 8 ainda enfatiza que aquilo que passava aos olhos de Ló, ou chegava aos seus ouvidos, nessa era de polarização, dominada pela política como uma fuga à busca pelo consolo verdadeiro que se encontra na graça de Cristo, essa esperança furtiva nesse momento trágico, de esperanças messiânicas da política, uma desgraça para a igreja, para o povo de Deus. As notícias só nos servem para dizer, o meu lado está ganhando, o meu lado está perdendo. Está vendo aí? Era isso mesmo agora. Ou, poxa, como é que foi acontecer isso? Com os enganos, com as falsas promessas, com as tolices administrativas na esfera política. Essas coisas só têm interessado de maneira geral as pessoas, não estou falando de você em particular, estou falando de maneira geral, para dizer, vai dar certo, vai dar errado. Mas o quanto o nosso coração tem se entristecido diante das notícias da TV e dos sites de notícias que lemos. Porque mais do que vibrar como se fôssemos espectador de uma partida de futebol onde tem dois lados, que trágico, irmãos. Que ponto nós chegamos? Olhar para aquilo que nos cerca como se fosse meramente uma partida de futebol com dois lados. De um time que ganha e de um time que perde. Quando a imoralidade, a devassidão, os enganos, a ilusão, a fantasia, as mentiras, os desprezos e tudo mais já não tem causado tristeza ao nosso coração. Não tem partido que ganha e que perde, tem um povo que padece. Até quando? Até quando, irmãos? Nós vamos ficar vibrando? A pergunta é essa. O quanto o nosso coração tem sido afligido pela imoralidade deste mundo. Pois é assim que vivia aquele piedoso Ló. Deus então apresenta um resumo disso no verso 9. Quando diz, de maneira muito categórica, eu peço que você dê uma ênfase nesse texto aí, um daqueles versículos que você poderia marcar na sua Bíblia, porque ele resume uma ideia central desse capítulo. Porque o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e preservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Deus sabe tratar o ímpio e também sabe tratar o piedoso. Isso deveria ser um grande descanso para o nosso coração, meus irmãos. Nós que vivemos no meio de uma geração perversa, deveria ser um descanso diante das impiedades que nós sofremos, dos ataques dos ímpios que nos acometem. Deus livra o piedoso no meio da provação, como fez com Ló, como fez com Noé, como fez com o nosso Redentor Jesus Cristo, e como faz com todos aqueles que piedosamente vivem nesse mundo vil, debaixo da opressão maligna da impiedade. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 15 e 16, diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece da nossa fraqueza. Ele que foi tentado em todas as coisas, como nós somos tentados, mas ele sem pecado,
E porque temos então esse sumo sacerdote, nós devemos nos achegar confiadamente junto ao seu trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, 13, nos diz que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, o Senhor nos proverá o livramento, a fim de que possamos suportar. O Salmo 34:6, ou no Salmo 34:6, o salmista faz essa confissão graciosa. Clamou este aflito, e o Senhor o livrou, o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Ao piedoso, o Senhor concede livramento. Ao ímpio, reserva debaixo do castigo para o dia do juízo. Então, irmãos, o que vemos a seguir e até o fim desse capítulo são características marcantes dos falsos mestres. Resume duas características centrais deles e depois explica vários aspectos e posturas desses falsos mestres para que a igreja esteja consciente e não permita que eles encontrem e se proliferem no meio da igreja de Cristo, ou que seus ensinos se proliferem. Olha só como a primeira parte do verso 10 resume a impiedade dos falsos mestres. Eles têm duas características muito marcantes. Eles vivem conforme suas paixões carnais e eles desprezam qualquer governo. São pessoas imorais e são pessoas que não se submetem a autoridade nenhuma. Eles vivem conforme as suas paixões, seguem seus corações, são governados pelas suas ideias, seus ideais, suas próprias convicções, sua ideologia. Independente do que ensina as Escrituras, o que importa é o que eles pensam. E eles desprezam qualquer governo, qualquer autoridade, claro, exceto aquelas que lhes convêm. Mas eles não têm reverência nenhuma a Deus que constitui autoridades, desprezando, xingando, desrespeitando, difamando, conforme lhe melhor serve. São homens que até amam a autoridade, porque é isso que eles querem para si. Se não fosse isso, eles não quereriam usurpar a liderança, os mestres da igreja, com o seu falso ensino. Mas eles amam a liderança. E quando estão em papel de liderança, amam a reverência à liderança, mas eles mesmos são debochados. Desprezam qualquer autoridade constituída. É o que a Escritura ensina. Essa é a marca vital deles. São senhores de si mesmos. Por isso zombam e debocham de todos e de tudo, conforme melhor lhes satisfaz. Aqui, irmão, um alerta para nós. Existe o ímpio e existe o crente. Existe o crente que anda nos caminhos do Senhor, como todos nós somos chamados para andar, e, lamentavelmente, há momentos na nossa vida em que nós tiramos os olhos do nosso Deus e agimos como os ímpios. Não é porque nós somos incrédulos que nós estamos isentos de assumir posturas que são semelhantes à postura dos ímpios. E nisso consiste o nosso pecado. Seria muito simplório para nós se nós reduzíssemos esse texto a mestres verdadeiros e falsos mestres. Mas deveríamos olhar para esse texto como um grande alerta para posturas que mesmo crentes podem assumir que são semelhantes à postura de falsos mestres, para que nós mesmos, se porventura trilharmos por esse caminho, abandonemos, e se porventura nós encontrarmos, ainda que isso vindo de alguém que nós sabemos que é crente, que teme ao Senhor, nós rejeitemos de igual modo ao crente e ao ímpio. E há momentos na nossa vida cristã que a nossa postura é semelhante à postura do ímpio, e nisso é o nosso pecado. Como há momentos em que nós estamos sujeitos a andar nas pegadas dos falsos mestres. E uma dessas características é a imoralidade, e a outra é a desonra, a autoridade constituída por Deus. Agora o apóstolo então expande isso até o final do texto. Eles são audaciosos, ou atrevidos, e arrogantes, diz o final do verso 10 e 11. Eles pensam tão alto a respeito de si mesmos que eles não têm qualquer temor de difamar os gloriosos. Segunda parte do verso 10, irmãos, difamar autoridades superiores, mas a palavra aí é difamar os gloriosos. No começo do verso 10, eles difamam as autoridades humanas constituídas, mas eles são tão audaciosos que eles não apenas as difamam e desprezam as autoridades humanas, como eles se acham tão superiores aos anjos, que são superiores aos homens, que eles difamam os próprios anjos. É o que o verso 10 e 11 ensina.
Eles são tão presunçosos que eles difamam os gloriosos ou as autoridades superiores, como está escrito aí, mais uma referência, nesse caso do texto grego, aos anjos, porque o verso 11 testifica isso. Os anjos, mesmo sendo maiores em força e poder, não proferem diante de Deus juízo inflamatório ou infamatório contra os próprios anjos. Mas estes homens, que são homens malignos, se acham no direito de debochar das autoridades constituídas na terra e no mundo celeste. Tamanha a presunção deles. São homens que são destituídos de razão. Eles falam do que nada entendem. Eles são como brutos irracionais. São como animais sem razão. É exatamente isso. Como seres vivos sem qualquer razão. São animais irracionais. Essa é a característica marcante deles. Não porque eles não são astutos, se postam com astutícia, com astúcia, mas porque eles, do ponto de vista do Evangelho, não sabem nada. Eles não sabem nada porque nem querem saber. Eles não têm interesse pelo verdadeiro Evangelho, exceto pelo seu próprio, pelas suas ideias. No entanto, irmãos, o caminho desses homens, que é produzir corrupção, terá como pagamento não as glórias subversivas que eles anseiam, mas o próprio dano os alcançará, diz o verso 13. Esses homens são tolos, eles não entendem da verdade do Evangelho, eles são nascidos para a corrupção, e eles difamam aquilo que não entendem. Eles falam mal do que eles não discernem, porque eles não são capazes de discernir o Evangelho. Estão tão fascinados por si mesmos que não conseguem perceber a verdade do Evangelho e falam sem saber de nada. Meu Deus do céu, como eu tenho visto, lamentavelmente, isso manifestado nas fake news, né? Deixa eu dar um conselho para você. Antes de você publicar qualquer coisa, por amor a Cristo, nas redes sociais, checa antes para ver se é verdade. Porque sabe qual é a nossa inclinação? Achar qualquer coisa que combina com a nossa fascinação e colocar isso para frente, independente se é verdade ou mentira. Precisamos entender as coisas, e esse entendimento precisa vir do Evangelho, que esses homens não têm. Eles são imorais também. Verso 13, 14, final do verso 13 e começo do verso 14 falam disso. Eles têm prazer na devassidão dos seus corações. Eles vivem na devassidão do engano, enquanto estão no meio do povo de Deus, enquanto estão participando das festas santas do povo de Deus. Mas o coração deles está cheio de adultério, eles são homens incessantes no pecado. Eles participam da vida do povo de Deus, mas são homens imorais, sem limite, com coração como fábrica de perversidade. Eles são hábeis, irmãos, verso 14, final do verso 14, são hábeis para seduzir e enganar as pessoas frágeis na fé. Diz aí que eles engodam, né? Ou seja, enganam almas inconstantes. Então, tendo aí o coração cheio de avidez, né, pela cobiça, no fundo eles são filhos malditos, é assim que Pedro trata eles, por tudo que eles fazem. Mas eles são homens que engodam almas inconstantes. E a ideia aqui é que eles são muito astutos, e na sua capacidade de manipulação das pessoas, eles são capazes de seduzi-las, especialmente aquelas pessoas frágeis na fé. Onde está escrito aí, engodam almas inconstantes, literalmente, eles lançam uma isca para pegar, como se faz com um peixe. Qual é o papel de uma isca, para quem entende de pescaria aqui? Enganar o peixe. Não seja natural ou artificial, não é? Enganar o peixe com o propósito dele comer ali aquela isca. Eu lembro que eu morava numa região onde tinha muito tucunaré. E o tucunaré se pesca com isca artificial, até onde eu não estou enganado, porque eu não entendo muito disso. O barco seguindo e a isca superficial, e ali muitos tucunarés, era uma abundância enorme no Guaporé, na minha infância, e aquele mundo de peixe vinha depois.
e os pescadores depois me corrijam aqui se eu estiver errado pelo método, mas o fato é que a isca serve para iludir, pensando que é meramente um nutriente, quando na verdade é algo que virá para destruir. Engodar aqui é exatamente essa ideia de lança uma isca com um propósito maligno de fisgar e destruir. E faz isso com pessoas que são frágeis na fé. Eles têm êxito temporário, o texto diz. Eles conseguem. Essas pessoas, por fim, são pessoas que estão já abandonando o Evangelho. Diz aí o verso 15 que elas estão abandonando o caminho reto, estão se extraviando, como fez Balaão, aquele profeta que se vendeu para amaldiçoar o povo de Deus. E mesmo repreendido por uma mula, ainda assim não foi despertado por causa da obstinação do seu coração de ganhar um lugar ao sol. Sabe, irmãos, qualquer caminho que não seja a trilha do simples e puro Evangelho de Cristo, que é fundamentado nas Escrituras, é o início de uma rota para o afastamento do Senhor. Ninguém fica perto do Senhor aceitando enganos. E aqui diz que esses falsos mestres já caminham nessa direção, porque realmente eles vão se afastando dos caminhos do Senhor. Esses homens, esses falsos mestres, são ilusórios em suas promessas, mas mesmo assim eles iludem as pessoas, versos 17 e 18. Eles são como fonte sem água, impelida pelo vento. Aqui a ideia é de que alguém está caminhando sedento e de longe avista um poço. Mas quando chega lá, não tem água. Que decepção eles são? Eles são exatamente assim, uma decepção, porque no fundo eles não podem oferecer nada. Ou então, outro exemplo aqui é a névoa, que rapidamente se dissipa com um vento tempestuoso. Quem vem pela Chapada, determinado horário, pode experimentar isso. De repente está toda tomada de neblina, mas de repente vem um vendaval mais forte e do nada o céu fica completamente limpo. Assim são os falsos mestres, eles não ficam diante de nada, porque eles não são nada. Eles falam com uma extravagância e uma pompa tão surpreendente. Eles proferem palavras jactanciosas de vaidade. Essa expressão aqui, eles se postam com uma posição tão imponente, mas quando eles abrem a boca para falar, o que eles falam não tem nada para oferecer do Evangelho. É vazio, é vaidoso no sentido de vazio, inútil. No entanto, eles conseguem, com a sua ilusão, ainda assim atrair pessoas, enganar pessoas mais uma vez aqui. Pessoas que, inclusive, irmãos, estavam conseguindo fugir do erro. Aqui esse texto me apresenta uma grande preocupação pastoral para mim. Há irmãos que estão lutando para fugir do erro, mas se eles se encontrarem com os mestres do engano, eles fracassarão. De tal maneira que talvez a maior atenção da igreja, da liderança da igreja, do pastoreio da igreja, deveria ser com os crentes, efetivamente com os crentes mais frágeis, a fim de fortalecê-los e não permitir que eles encontrem voz da impiedade que os arrastará para aquilo que eles estavam tentando fugir. Não é assim que termina o verso 18? Eles estavam conseguindo escapar do erro, mas de repente os falsos mestres vêm com ideias gananciosas e devoram e devastam seus corações e implantam sobre eles ilusões fantasiosas. De homens que são escravos da corrupção, é o que diz o verso 19. Eles prometem liberdade para as pessoas, mas eles são escravos das suas paixões, eles são escravos dos seus próprios sonhos e anseios. Os seus alvos, as suas ideologias, as suas ideias, é nisso que eles vivem, é para isso que eles vivem, eles rendem a vida a isso. Eles não estão interessados na verdade, mas em ostentar os seus próprios enganos. Eles são escravos das suas próprias paixões. Diz o verso 19. Só que eles não sabem que, como eles são tão apaixonados por si mesmos, pelas suas ideias, no fundo eles são só escravos, nada mais. E não tem nada para oferecer de liberdade. E por fim, irmãos, esses falsos mestres, eles se apresentarão como apóstatas. A apostasia deles será evidente. O verso 20 a 22 diz isso, que esses homens que escaparam da contaminação do mundo pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, que experimentaram temporariamente o caminho do Evangelho, esses
se afastarão completamente para a sua grande ruína. A apostasia, irmãos, é o abandono da fé em Cristo. Isso é apostasia. Não a fé genuína, porque um crente verdadeiro nunca apostata, exceto temporariamente, rejeita Cristo por um tempo. Mas a apostasia efetiva tem a ver com aqueles que fizeram parte da igreja de Cristo, mas só fizeram parte da igreja de Cristo nominalmente. O coração deles nunca foi de Cristo. Isso um dia ficará evidente. No caso dos falsos mestres, que se aproximaram, que conheceram bastante, Pedro vai dizer aqui que a situação deles é pior ainda do que a do incrédulo, porque eles conheceram o caminho da verdade, eles conheceram a graça de Cristo, temporariamente, superficialmente, mas conheceram. E eles então se deixaram iludir pelo engano, e o estado deles é pior, porque eles negam aquilo que eles sabem que existem com toda a lucidez. Diz o verso 21 que é melhor que eles nem tivessem conhecido o caminho da justiça, do que agora, tendo conhecido, rejeitar os caminhos do Senhor. E com eles cumpre-se o provérbio, então, que o cão volta ao seu próprio vômito. E um ditado dos dias de Pedro, um provérbio conhecido que não está nas Escrituras: a porca lavada volta a rolar na lama. Ou seja, ficará evidente quem eles são no fim. Mas o nosso papel como servos do Senhor é avaliarmos, irmãos, se nós não estamos tolerando esse tipo de engano no corpo de Cristo, porque os falsos mestres virão. Algumas aplicações para nós aqui. O quanto nós estamos atentos ao surgimento de falsos mestres e ao seu poder de sedução. Qual é a afirmação categórica de Pedro? Os falsos mestres surgirão. Se alguém dorme e acorda ignorando essa realidade, já se tornou presa fácil, alvo fatal, porque os falsos mestres surgirão. Eles têm um poder de sedução grande. São capazes de cooptar as pessoas com as suas fascinações, são experts nisso. Escar as pessoas para o engano, especialmente os irmãos mais frágeis na fé. Eles atacam especialmente para devorar os mais frágeis na fé. Sabe, irmãos, os falsos mestres não chegam perto de homens firmes na Bíblia, de mulheres firmes. Os falsos mestres não se aproximam de pessoas maduras na fé. Os falsos mestres não se aproximam de pessoas que têm firmeza da palavra de Deus, porque eles sabem que se fizerem isso, só serão envergonhados e a sua ruína será exposta. Mas eles então, na furtividade da sua malícia, como serpentes escorregadias, vão visitando e procurando os frágeis na fé, a fim de cooptá-los, corrompê-los e destruí-los. Precisamos ter cuidado com os nossos irmãos que não amadureceram ainda, porque eles são os alvos mais frágeis daqueles que ensinam o engano. Saibamos que há duas virtudes, ou duas características, não virtudes, mas dois vícios, duas características vitais dos falsos mestres. Eles andam conforme o seu próprio coração, suas próprias paixões, e eles desprezam qualquer governo, qualquer autoridade. Não dá para ver com bons olhos quem vive assim, porque anda de conformidade com o caminho dos falsos mestres. Segunda aplicação importante para nós, se a primeira é, nós devemos ficar alertas quanto ao surgimento dos falsos mestres e o seu poder na igreja. A segunda aplicação é o quanto nós estamos confrontando com as Escrituras as ideias que chegam até nós constantemente. O quanto as Escrituras têm sido o crivo fundamental, a lente fundamental para julgarmos toda e qualquer questão. Não apenas as questões ditas religiosas dentro da igreja, mas toda a leitura da história e da realidade, o quanto as Escrituras têm sido a regra fundamental com a qual nós julgamos todas as coisas. Todas as notícias, todas as ideias, todas as conversas, todos os assuntos, todas as posições, o quanto as Escrituras somente e a totalidade das Escrituras tem sido o crivo fundamental para julgarmos todas as coisas. Irmãos, nós nos tornamos experts em política e saúde.
Mas será que não à custa do abandono do conhecimento das Escrituras? Quantas horas de notícias para entendermos muitos assuntos tem nos consumido, ao contrário de quanto tempo nós temos gastado para entender as coisas que nos cercam à luz das Escrituras? Qual foi o dia que você abriu a sua Bíblia para dizer assim, deixe-me julgar a realidade política do meu país à luz das Escrituras e ver o que a Escritura tem para me ensinar na maneira como eu leio essa história? Qual foi a última vez que isso foi feito? As Escrituras precisam ser o crivo fundamental, porque só ela nos livrará do engano e nos manterá firmes para perseverarmos em meio às aflições agudas que nos marcam. Terceira aplicação para nós, o quanto nós confiamos no caráter de Deus que distingue para si o ímpio e o piedoso. Quanto nós estamos descansados que Deus trará juízo sobre todos aqueles que buscam destruir a igreja de Cristo. Isso é um grande consolo para nós, porque eles existirão. E eles causarão grande ruína. Mas o quanto nós estamos descansados que o juízo de Deus não dorme, ele será executado. Podemos nos afligir como se afligia Ló, mas seguros de que o juízo chegará como chegou nos dias de Ló. Mas também o quanto nós estamos descansados, irmãos, sabendo que Deus derrama sua graça sobre os piedosos. Deus sabe livrar da provação os piedosos. Sabe livrar. Ele fez isso com Noé e com Ló. Com seus servos piedosos ele fará também. Todos aqueles que confiam e submetem à palavra de Deus, ele guardará. A carta de Judas é muito semelhante a 2 Pedro capítulo 2. E no fim da carta de Judas, nós encontramos Judas com a sua saudação final, com a sua doxologia, inclusive, dizendo assim, Judas, versículo 24 e 25, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém, é o que diz Judas. Irmãos, nós devemos ficar vigilantes contra todo engano que há de surgir na igreja para destruí-la. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos descansar o nosso coração na graça de Cristo, certos de que o Senhor olha para todos aqueles que o temem e que andam nos seus caminhos graciosos, nos sustentando os seus servos. Nós vivemos dias difíceis, de grande aflição. Nós estamos sujeitos a muito sofrimento. Achei interessante o que alguém disse esses dias, nessa esfera da gestão pública. Nós precisamos nos preparar porque outras pandemias podem vir. De fato. E de fato é uma possibilidade. Mas como servos de Cristo, mais do que isso, não nos faltará perseguição. E não nos faltará sofrimento. Os falsos profetas é que pregam paz no mundo caído. Não nos faltará sofrimento. O que nós precisamos para ficar firmes? Suportar as aflições, desfrutar do cuidado de Deus na nossa vida, nos colocarmos debaixo desse cuidado. E nos colocarmos debaixo desse cuidado significa ficarmos com a verdade do Evangelho e nada mais. Que Deus nos dê coragem, irmãos. Que Deus nos dê coragem para lutar contra todo engano, até o do nosso próprio coração, e nos submetermos ao caminho verdadeiro do Evangelho, desfrutando da graça e do cuidado amoroso do Senhor por nós. Amém. Vamos orar? Deus, esta é a Tua palavra. Muito obrigado por ela, por nos alertar como igreja. Dá-nos graça para nos submetermos à Tua palavra, tratarmos o nosso coração, sermos vigilantes, diligentes, dispostos, ó Deus, a combater todo o engano que surgir no meio do Teu povo e do próprio coração nosso, com o propósito, ó Deus, de andarmos somente na verdade do Evangelho. Livra a Tua igreja, Senhor, de todo engano e dá-nos força e vigor para suportarmos as aflições e adversidades que nos cercam, confiados na verdade graciosa do Evangelho, na bondade do Senhor que sustenta, que sabe livrar da aprovação os piedosos, nos mantendo debaixo da Tua graça, no caminho gracioso do Teu Evangelho. Ó Deus, nos ajuda, cuida da Tua igreja, e muito obrigado, porque o Senhor nos dá, pela Tua palavra, a certeza de que o Senhor cuidará. Cuidará, Senhor. Ajuda os nossos irmãos frágeis na fé para que se firmem, para que sejam vigorosos e
que dediquem o seu coração ao conhecimento da verdade do Evangelho, que liberta e que nos conduz ao caminho da graça do Senhor, em Cristo Jesus. Amém.